Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, mas antes de entrar nesse assunto, eu quero agradecer muito todo o feedback que eu recebi dos episódios que saíram, né, que foram diferentes, né, por conta da interação. Vocês agora me veem no vídeo aqui, mexendo pra lá, mexendo pra cá, e eu fiquei muito animada com tudo que vocês acharam, o que vocês perceberam. Teve gente me falando sobre que reuniu família pra assistir. Eu achei isso um máximo, eu tô muito feliz, tá? Então, eu hoje tenho um assunto muito importante para falar com vocês, mas antes eu queria te pedir, se você ainda não segue, eu não sei se você está me assistindo no YouTube ou no Spotify ou em outra plataforma, mas já se inscreve no canal porque isso super me ajuda, tá? Se você também quiser fazer um comentário do que você achou, do que você pensou, eu vou lá interagir com vocês e isso é importante para que esse canal cresça, né, ainda mais, tá bom? Então, gente, o assunto de hoje é muito importante e eu acho que ele traz uma reflexão, mas ao mesmo tempo vai fazer com que você se movimente, beleza? Então vamos lá, responda essa pergunta. É bom conviver com você? E aí? É bom passar um dia com você? Uma semana, um mês, uma vida. E aí? Me conta. Bom, quando a gente começa a conviver com as pessoas, a gente começa a perceber algumas coisas que inicialmente a gente não percebeu. E não é porque você é uma pessoa falsa ou porque sou falsa, mas quando a gente começa a conviver, a gente começa a participar de muitos momentos da vida da pessoa. Então, o momento que ela se estressa, o momento que ela sente raiva, o momento em que ela tá triste, o momento em que ela tá frustrada. E às vezes essas emoções faz com que as pessoas tenham comportamentos e esses comportamentos podem ser estranho para algumas pessoas, pode não ser legal, a maneira como você lida, a maneira como você enfrenta, e as pessoas ao seu redor podem achar isso estranho. Mas a minha pergunta ela ainda é um pouco mais profunda. Eu não estou preocupada com as pessoas que estão convivendo com você. Eu estou mais preocupada, que eu gostaria de trazer essa percepção, e acho que é para você poder entender sobre o que eu quero falar. Será que é bom estar aí dentro? Ser essa pessoa que você é, conviver com você? Será que tá sempre tranquilo, leve? Muitas pessoas falam comigo sobre amor próprio, sobre se amar mais, sobre gostar mais de si, sobre querer estar mais perto, sobre se priorizar, sobre tratar a si mesmo com mais carinho. E muitas vezes eu escuto as pessoas falarem que isso é muito difícil, que não conseguem cultivar essa relação, que elas se sentem falsas no momento em que elas começam a ser, no momento em que elas tentam ser gentis, né, com elas mesmas. E isso está muito relacionado ao fato de que existe um padrão, né? Muitas pessoas se tornam autocríticas. Elas se cobram constantemente. Então, pelo erro, ou pelo perfeccionismo, ou pelo medo de não ser aceito, ou porque acha que vai ser rejeitado. Então, elas acabam tendo uma postura diante dos cenários de ataque. E é por isso que eu te perguntei: é bom conviver com você? Porque se a sua postura com você mesmo, durante uma situação em que você comete um erro, onde você cometeu uma falha, quando você comete uma falha, como que você interage com você aí dentro? Você é agressivo? Você se pune? Você fala palavras difíceis para você? Você se ofende, né? E aí
Essa relação é que eu quero entender. Vamos imaginar que as pessoas que estão ao seu redor pudessem participar da sua mente por um dia e perceber a sua interação com você mesmo. O que elas iriam ver? Elas iriam perceber, talvez, essa pessoa gentil que você é, ou elas iriam perceber que você se ataca, que você se machuca durante o dia, que você não permite sentir emoções. Às vezes, não sei se esse é o seu cenário, mas algumas pessoas, quando elas começam a sentir determinadas emoções, vamos dizer, ansiedade, a pessoa começa a ficar ansiosa, sentir ansiedade, e ali naquele momento em que ela tem percepção de ansiedade, ela já começa a atacar a si mesma. Por que eu tô sentindo isso? Eu não deveria sentir isso. Isso não combina comigo. Eu não tenho que sentir isso. Ai, que raiva, que droga, né? Às vezes as palavras, elas vão intensificando ainda mais o que a pessoa sente ou o que a pessoa está vivenciando. E aí eu não permito sentir essas emoções. Eu não permito estar errada. Eu não me permito falhar em momento algum. Eu preciso acertar, eu preciso fazer correto. E tem uma frase, né, que todo mundo, e eu tenho certeza que você que está aqui comigo ouviu essa frase. Errar faz parte de ser humano. Errar é humano, acho que a frase é mais assim, errar é humano. E aí automaticamente parece para você real, tá certo, né? Acho que todo mundo concorda com essa frase, mas na prática, no dia a dia, quando você erra, como é a interação aí dentro? Quais são as palavras que você utiliza? Qual é a maneira que você interage com você? Eu vou dizer algumas frases que eu já ouvi de algumas pessoas quando falam sobre terem cometido um erro. Eu sou burra, eu sou burro, eu sou um idiota, eu faço tudo errado, eu devia ficar quieto, eu não devia ter enfrentado isso, eu não devia ter entrado nisso. Por que confiaram em mim? Eu sabia que eu ia deixar na mão. Eu nunca acerto, eu sempre vou errar, eu não sou bom o suficiente para isso, olha só o que eu fiz, olha a grande besteira que eu fiz. E aí, nesse momento, né, que essas palavras começam a surgir, a pessoa às vezes a partir dessas frases, ela sente muita raiva, muito estresse naquele momento ali. Então, automaticamente, as frases podem aumentar e elas podem ficar ainda mais ofensivas e muito punitivas. Algumas pessoas praticam contra si mesma algumas punições mesmo. Então, assim, por exemplo, então hoje você não vai fazer isso que você gosta muito porque você cometeu uma falha. Numa ideia ou numa tentativa de eu me punindo, eu melhoro. Eu me punindo, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu me punindo, eu vou alcançar o meu objetivo. Só que a grande questão é que quando você trata a si mesmo dessa maneira, é como se você estivesse se autodestruindo. Bizarro, né? Por quê? Porque muitas coisas acontecem nesse momento no seu corpo físico. Muitas coisas acontecem. Você fica com uma mente super acelerada. Primeiro que você abandona você. Entendendo uma ideia de eu e esse cenário e você, o que você está vivenciando, seus pensamentos e você. Nesse momento, você começa a se distanciar de você. Então você se ataca. Vamos imaginar um cenário aqui para ajudar, tá? Imagine que você entrou num ônibus, transporte público, tá? E você se sentou do lado, de uma senhora, e a senhora olhou para você de cima e embaixo e ela começou a te insultar. Dizer palavras horríveis, assim, como você é feia, como você é burra, como você se veste mal, você é uma pessoa horrível e daí para pior, tá? O que você faria? Bom, algumas pessoas podem, partir para agressão, não sei. Outras podem simplesmente se levantar e sair daquele cenário, né? Eu não vou ficar aqui perto dessa mulher, essa mulher tá falando coisas horríveis. Mas uma coisa eu tenho certeza,
você não quer ficar perto de alguém assim. Você não quer conviver com alguém que te trata assim. Você não convive com alguém assim. Se você convive com alguém assim, você sofre. Isso é muito ruim para você. É um ambiente tóxico. E o que eu quero que você pense sobre isso, porque essa senhora do ônibus, ela pode estar simplesmente dentro da tua cabeça. É você se atacando. E aí eu volto a perguntar: é bom conviver com você? Como é conviver com você? É confortável? No momento em que alguém comete um erro que está perto de você ou que se relaciona com você, será que a maneira como você interage com o sofrimento do outro é da mesma forma que você interage com o seu erro, com o seu sofrimento? Eu sempre utilizo isso e acho que essa é uma ótima estratégia para você poder começar a perceber a maneira como você trata a si mesmo. E a frase é: se fosse seu amigo vivenciando esse cenário que você está vivenciando, seja ele de um erro, um cenário difícil ou alguma emoção que você talvez esteja vivenciando, como você trataria? Vou dizer por mim. Eu diria para a pessoa respeitar aquela emoção, que eu estou ali com ela, que isso vai passar, que todo mundo comete erro, tá tudo bem. E acho que eu tentaria trazer uma humanidade compartilhada, minha amiga, e diria para ela: cara, quem nunca, né? Quem nunca fez algo assim? Quem é que nunca errou dessa maneira? Quem é que nunca fez algo assim? Minha amiga provavelmente vai se sentir muito acolhida, validada com o sofrimento dela. Ela vai me procurar mais vezes para conversar, para se abrir, para falar do que ela está vivenciando. E aí, automaticamente, a gente se aproxima mais. Então, ela vai contar mais comigo, porque ela se sentiu muito validada, ela se sentiu bem naquele momento e ela até conseguiu olhar de uma maneira diferente para o que ela estava vivenciando. Essa é a maneira que talvez você, sei lá, interaja com os seus amigos. E aí, meu questionamento e o que eu quero falar com vocês é sobre como é a maneira que você interage com você no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento em que você comete uma falha, no momento em que você não consegue, sei lá, dar conta do que está acontecendo. Como é essa interação? Como é essa interação? Como é conviver com você? E aí eu escuto: Raquel, mas eu não consigo ter uma boa relação comigo. Raquel, mas eu não consigo ser carinhosa comigo. Obviamente, se você tem esse relacionamento com você, você está muito distante dessa amizade que talvez você queira construir e de ser gentil. Porque à medida que você, no momento em que comete uma falha, trata a si mesmo com punição, com ataques, você faz com que sua autoestima seja atacada ali. Então, você acaba, seu autoconceito ali, né, sendo atacado. E aí, automaticamente, você se sente mais ansioso, mais estressado, pode te deprimir, né? Se você vem aí numa constância de comportamentos, assim, tenta pensar aí. Quanto tempo você trata a si mesmo dessa forma? Não sei, talvez você tenha uma resposta para isso. Mas deve ser muitos anos. E aí, vamos imaginar que você queira conquistar alguém? Que você queira mudar uma relação? Que você queira se aproximar mais de alguém que é importante para você? Você vai precisar de relacionamento, de validação, de abraço, de permitir, de aceitar os cenários e estar presente com você nesses momentos. Parece difícil, bizarro, estranho, complexo, distante, falso, eu sei. E parece tudo isso. E parece que não faz parte de você tratar a si mesmo com carinho e ser gentil. Mas é pelo fato de que seu cérebro, ele se acostumou com essa constância de ataque.
essa constância de punição. Então toda vez que você comete um erro, ele já te propõe as punições, ele já te propõe as falas, ele já se prepara para esse ataque, porque é de fato a maneira como você interage quando você comete uma falha ou quando você sente uma determinada emoção que você não quer sentir. Quando eu disse no início do episódio, eu falei, esse episódio é um episódio que vai gerar movimento. E eu preciso que você tente modificar a maneira como você interage com você, a maneira como você se relaciona com você. Ela é muito importante para que você tenha uma vida mais leve. Você não vai conseguir ter uma vida mais leve, você não vai conseguir viver uma vida mais significativa se você não tiver uma relação com você. E eu sei que você pode olhar para si mesmo e dizer assim, pô, Raquel, mas eu não gosto de mim. Eu não sou satisfeita com quem eu sou. E pode estar muito relacionado à maneira como você se trata. Não vai ter como ir embora, tá bom? Não vai ter como soltar a mão. Mesmo que em alguns momentos você faça isso. Então, vamos tentar trazer essa atenção e tentar modificar esse relacionamento. Selecione momentos para que você possa pensar e possa se ouvir. Então, separar momentos para você poder ouvir a si mesmo, observar aspectos positivos e validar esses aspectos, sabe? E diante do conflito e diante de uma situação, tentar observar qual é a resposta que você tem. Às vezes, talvez seja difícil frear isso, porque tá tão automático, quando você vê, já fez. Mas ok, se você trouxer a consciência, isso já faz diferença e poder perceber. Caramba, eu tô me punindo. Caramba, eu tô falando aquilo que a Raquel falou e não tá legal, tá machuca. E aí, só de você ter essa percepção e talvez inicialmente conseguir frear e parar os ataques, porque de fato você não tem como controlar os seus pensamentos e nem mesmo o que você sente. Mas a maneira como você interage com isso, o comportamento que você tem a partir disso, você tem controle. Inicialmente você pode sentir muita dificuldade e é normal, justamente pelo fato de que você sempre fez um caminho diferente. Surge uma questão, muitas pessoas, elas falam assim, Raquel, mas se eu não me punir, eu vou fazer as coisas erradas, eu vou ficar muito permissivo, vou ficar passando muita mão na minha cabeça. Gente, eu falo muito sobre isso e eu vou repetir. Você é responsável pelos seus erros, por suas falhas. Você é. E talvez você precise ajustar algumas coisas, se desculpar com alguém, consertar algo, tentar rever alguma situação. O que eu estou falando é que você pode fazer tudo isso e ter que talvez enfrentar algum desconforto para ajustar o que está errado. Mas você vai ter que fazer isso, você precisa ser responsável pelos seus erros, mas isso não significa que precisa fazer tudo isso se atacando e se machucando. Então, ok, eu cometi um erro, não tô satisfeita, tô chateada, mas eu errei. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso resolver a situação, eu preciso ter que lidar com isso. Então, o que eu estou falando é que você tem sim responsabilidade sobre as suas atitudes, total responsabilidade sobre o que você faz. Mas você não precisa se atacar nesse processo. Você não precisa ser mais uma coisa que às vezes o erro ou a situação que está acontecendo é difícil de lidar. Ok, mas aí ela já é difícil e eu quero adicionar mais um problema. Eu vou me machucar. Já que eu tô aqui, errei, agora eu vou me machucar. É importante que você pare, pense, reflita. Se eu quero conviver bem aqui dentro, se eu quero ter um bom relacionamento comigo, eu preciso mudar a maneira como eu interajo. Porque senão eu não vou querer estar perto. Senão eu não quero olhar para dentro. A última coisa que eu quero é ficar sozinho, por exemplo. Às vezes algumas pessoas falam assim, eu não consigo ficar muito sozinho, porque aí eu fico com os meus pensamentos, eu fico comigo. Pode estar muito relacionado com a maneira como você interage com você. Será que você é uma boa companhia para você? Vamos tentar mudar isso? Vamos tentar fazer diferente? Ouve esse episódio de novo, coloca aí para ouvir novamente,
pense sobre isso, tente modificar, tente estar atento a esses comportamentos. Eu sei que não está te fazendo bem, eu sei. E se você quer dar uma chance para o que eu estou dizendo e tentar seguir um caminho diferente, depois tu me conta se deu um resultado diferente. Porque essa cobrança excessiva, ela só te torna uma pessoa mais insegura e não mais segura. Se toda essa cobrança que você faz há tantos anos te tornasse mais seguro, por que você é tão inseguro diante das situações? Faz sentido? Bom, esse era um assunto que eu queria trazer, eu acho que é um assunto muito importante, eu espero que te ajude. E se você percebeu assim, caramba, fulano, cicrano, sei lá, meu amigo, minha família, minha mãe, meu pai, precisa ouvir sobre esse episódio, encaminhe o episódio. E não deixe de se inscrever, gente, comenta, me conta o que vocês acharam, tá? Muito obrigada pela interação que está acontecendo, muito obrigada pelo retorno. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!